Boa noite, tudo bem? Como é que tá o áudio? Tá tranquilo? O áudio tá bom? Beleza, legal. Boa noite. Fala, Gabriel, tudo bem? Por onde você está, Gabriel? Por onde você se encontra? Em que país? Fala, Dani. Vou, vou te chamar aqui. Que isso? Aí, A gente vai cantar hoje, hein? tá vendo só? É tom Oh, sobre a sua tom. tá mais colorida, parece. É tom É, sobre tom. E aí, Daniel, tudo bem? tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus, pô. Nem se a gente tivesse combinado aí, ó. Já estamos fazendo uma live sertaneja hoje já. Tá vendo só? Cantar eu não sei muito, não. Nem eu. Agora, tomar a gente toma, né? Então, tá Ah, tudo ótimo. podemos tentar acompanhar, né? Daniel, bom, boa noite. Em primeiro Boa lugar, noite. quero te agradecer por você ter aceitado o convite e dar prosseguimento nessa nossa sequência de lives que a gente está fazendo com a equipe da Perim. Bacana. E hoje falando sobre um tema que ele é bem novo, recente, que muitas pessoas não conhecem, e eu acho que hoje é uma entrevista, viu? Porque muitos temas que eu tenho feito da live são coisas que eu faço no dia a dia, coisas que eu venho vivenciando, essa troca, e hoje é um tema que eu tenho total tranquilidade para falar que eu não domino, não tenho especialidade, mas que cada dia que passa eu venho admirando. Então eu quero trazer isso para as pessoas que vão acompanhar hoje ao vivo e também depois gravado no nosso canal do YouTube e no Spotify, essa sua experiência, esse seu know-how na área, tá? Bacana, bacana. Acho que é sempre bom de poder divulgar tanto os serviços da clínica, né? E também as especialidades, as experiências de cada um. E a osteopatia, que nem você estava comentando, é uma coisa que está começando a ser mais conhecida. E eu acho que sempre que a gente puder passar informações que agreguem e de conhecer e de filosofias que vêm crescendo, é sempre bom, tanto para pessoas que se interessem pelo serviço e os profissionais também da nossa área que têm um interesse em fazer um curso que a gente vê que ele traz bastante informação válida para o dia a dia da clínica, inclusive para o esporte, que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje, né? Verdade. Você falou algo bacana que a gente tem um público que segue, que nos acompanha nas lives, eu venho percebendo através dos comentários, tanto da pessoa que pode vir a ser um paciente, mas principalmente hoje de um público acadêmico de fisioterapia que quer achar um norte para depois de se formar, Sim, e também do fisioterapeuta que já está na área do esporte, está me acompanhando, está acompanhando a clínica e também quer agregar cada vez mais conhecimento. Então, assim, a gente vai tentar hoje falar de um assunto que é um assunto muito embasado, muito técnico, mas de uma forma onde a gente consiga realmente suprir aí essa demanda, né? com certeza. É, Tentar deixar de uma maneira fácil de entender e também que chame atenção, né? Tanto para, nem você falou, para os profissionais da área da saúde já conhecem, né? E para quem não conhece, principalmente pessoas que acompanham a gente aí, saber um pouquinho mais do que a gente pode agregar no dia a dia, ou então, pelo menos, saber que o serviço existe e os benefícios que ele traz, né? perfeito. Dani, antes da gente começar, me conta um pouquinho para as pessoas, explica um pouquinho da sua formação e da sua experiência ao longo desses últimos anos. Tá. Bom, eu me formei na Unesp de Presidente Prudente em 2009 e já na faculdade eu tive contato com a osteopatia, né? Que primeiramente eu fui paciente, na época eu tentava jogar bola durante a faculdade e tinha sucessivas lesões na musculatura reto-femoral da coxa. E aí, tratando na clínica da faculdade, tinha um professor que ele tinha, acho que se não me engano, formação, e ele me avaliou e viu que eu tinha uma alteração no quadril. Então eu tinha uma rotação, segundo ele, um bloqueio da pelve, que já gerava uma pré-tensão mais evidente na coxa direita, esquerda, quer dizer. Então toda vez que eu tinha que fazer uma alavanca maior de chute, já entrava em distensão. E aí eu comecei a me interessar tanto pela área do esporte, que eu já gostava e fui aprofundando mais, e pela osteopatia. Eu falei, pô, o cara mexe no meu quadril, melhorou uma dor que eu tinha na coxa, comecei a investigar. E aí fui atrás dos cursos, e na faculdade, além de
já comecei a ter contato com isso, eu comecei a fazer estágio com um outro professor, com atletismo, que ele tinha uma equipe de atletismo que treinava lá na faculdade, e fiquei durante 3 meses, alguns atletas até de seleção brasileira, e assim que eu me formei, fiz um período de estágio e acabei iniciando os trabalhos na época era o Grêmio Prudente, mas era o Barueri, né? Aí fiquei lá por 2 anos, depois o clube acabou saindo da cidade, mas eu continuei na cidade por conta de uma clínica que eu comecei a atender e também porque a cidade montou um time de futebol e pediram que eu desse continuidade ao trabalho. E aproveitei essa época para dar continuidade na formação de osteopatia, porque eu tinha iniciado no final da faculdade, por conta dos compromissos com o time de futebol, que você sabe que a gente não tem final de semana, não tem nada, não tinha como eu fazer o curso. Então eu tive que suspender um pouquinho, e aí em 2012 eu comecei a trabalhar nesse outro time da mesma cidade, a carga horária era menor, eu consegui dar continuidade e terminei a formação no final de 2014 e começo de 2015, mas desde o início eu sempre apliquei. E venho aplicando hoje em dia também, e associando o trabalho tanto na área esportiva da reabilitação e prevenção com a OST, né, porque dá para a gente trabalhar de maneira preventiva, que seria o mais interessante no nosso caso. E a gente já sabe que o trabalho preventivo é muito melhor para a gente do que a questão de reabilitação, que dá mais trabalho, é mais custoso. E para o atleta também, ou para o praticante de atividade, é mais chato, né? Porque o cara não quer ficar de fora do esporte. Perfeito. Mas em questões de experiência assim, clínica no esporte, foi basicamente atletismo, né? Esse período da faculdade, futebol durante muitos anos. E há 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, que eu voltei para Santos, a gente tem tentado focar o pessoal da corrida e do triatlon. E é a área que a gente quer continuar, porque é um público grande aqui em Santos, e é também uma coisa que eu me identifico muito por ser praticante também, né? Tenta juntar as duas coisas. Bacana, bacana, Dani. Boa apresentação, muito legal a tua experiência no futebol e agora também associando com a corrida aqui em Santos, uma cidade também que respira a corrida de rua, né? E trazendo esses Com benefícios, para os corredores e também para esse público novo agora, que é uma área que você está atuando também, que é a área da pediatria, que a gente vai falar também um pouquinho mais tarde. Me fala um pouquinho da história da osteopatia, para as pessoas entenderem a questão, se existe uma filosofia por trás, se existe algo envolvendo a história da evolução. Me conta um pouquinho sobre a osteopatia. Ela surgiu no final do século XIX nos Estados Unidos. Quem idealizou tudo foi um médico chamado Andrew Taylor Still, durante um período de guerras, e ele era médico, e ele tinha várias situações que ele não conseguia evoluir, ou o tratamento era muito restrito, a gente não tinha as tecnologias, os medicamentos que a gente tem hoje. Ele começou a aprofundar os estudos na anatomia, fisiologia, e começou a perceber também que algumas situações se relacionavam. Ele viu que problemas em um determinado local começavam a repercutir em outras regiões. Se eu não me engano, teve uma situação onde ele conseguiu correlacionar uma disfunção intestinal com uma dor na lombar, através de palpações. Ele mexia em um lugar e reparava que em outro ponto essa dor melhorava. Então ele foi aprofundando, elaborando técnicas para corrigir disfunções que ele encontrava, e ela veio crescendo ao longo dos anos, né, já tem mais de 100 anos. O primeiro periódico de publicações científicas também tem mais de 100 anos, se eu não me engano foi em 1900 e pouquinho, e ela foi se difundindo. Tinham alguns alunos do Still que acabaram migrando para a Europa, e ela foi muito mais difundida até na Europa. Tem grandes escolas na Inglaterra, na França, na Espanha, e ela se baseia na unidade do corpo, né? O corpo é uma unidade, é uma coisa só, onde todas as estruturas e sistemas se relacionam e são interdependentes, ou seja, não tem, todas as partes são importantes, elas se comunicam. Então, algum problema, alguma lesão, algum trauma, alguma disfunção ou restrição de movimento em uma determinada estrutura pode gerar repercussões locais ou à distância. E o corpo ele tem uma capacidade de se autorregular, que a gente chama de homeostase, né? E muitas vezes alguma situação pode perturbar esses mecanismos de autocura, e a osteopatia busca identificar o que está causando isso, corrigir e deixar que o corpo siga o seu curso de autocura. É como se fosse o curso de um rio, e por algum motivo
um tronco, por exemplo, cai no rio e muda um pouco o fluxo dele. Ele continua fluindo, mas pode acontecer das margens começarem a alagar. Agora, o problema não é a margem alagada, e sim o tronco que está obstruindo uma passagem do rio. Você tira o tronco, o rio continua seu fluxo. E a margem para de alagar. É mais ou menos essa analogia. Bacana. Bacana, muito boa. E as assim... indicações, assim, são diversas, né? A questão é... A gente consegue ajudar em várias situações. A gente identificando o problema, ou então alguma coisa que não está funcionando direito, às vezes nem está relacionada com aquela queixa do paciente. Mas se o corpo dele tiver mais saudável, com uma melhor função, é um problema menos para ele lidar. Então a gente também facilita no processo indiretamente. Perfeito, perfeito. E é bacana que você falou assim de algo que é desde 1900, ou seja, a gente sabe que a fisioterapia é uma profissão nova, que o decreto foi de 1969, se eu não estou enganado, e a gente fala agora de algo que tu vê só, eu no começo da apresentação, eu falo, pô, para mim é algo novo, e assim, o conhecimento da osteopatia, de viver o dia a dia com vocês na clínica, a Priscila está fazendo também, está no 4º ano também da formação, então, e é uma profissão que a gente sabe que agora, no Brasil, que está crescendo mais nesses últimos anos, né? Se você fosse criar... no Brasil, se não me engano, tem 20 ou 30 anos no máximo. Sim, no máximo, né? Se você fosse fazer uma definição da osteopatia em uma frase, assim, como é que você definiria mesmo esse conceito dela? Em uma frase é difícil, porque é um pouco complexo, mas talvez é uma filosofia que auxilia o processo, a capacidade do corpo de autocura. Perfeito, perfeito, bacana. Porque não são técnicas, é mais uma maneira de enxergar o indivíduo, né, de enxergar, de avaliar e de tratar, ou então encaminhar também. Pode acontecer a gente avaliar o paciente e falar, olha, isso não é incumbência minha, procura tal profissional. Então também dá para agir dessa maneira, não simplesmente pegar ele para a gente tratar, ou então, que a gente faz às vezes na clínica, né, identifica algumas disfunções e encaminha para um personal, que a gente tem contato com alguns profissionais competentes, e muitas vezes um fortalecimento pode ajudar muito mais do que uma abordagem manual em alguns casos, né? Perfeito. Mas o principal é saber até onde a gente pode ajudar. E você já falou mais ou menos até a próxima pergunta que eu ia falar em relação aos princípios. Quais são os princípios que ela utiliza? Assim, você já falou um pouquinho dessa questão da abordagem do todo, né? Quais são os princípios que você colocaria como pontos-chave na atuação da osteopatia? Ela se baseia os principais, assim, 4 leis da osteopatia que a gente fala, né? Que são os princípios. Seria a lei da autocura, que é essa capacidade do corpo de se curar. Ele tem substâncias e mecanismos que ajudam a corrigir, a se curar, a corrigir lesões, a regular possíveis desequilíbrios metabólicos, hormonais, etc. A questão da unidade, o indivíduo é uma unidade indivisível e as estruturas que o compõem se interrelacionam. A questão da estrutura governa a função e vice-versa também. Então, se você tiver uma estrutura com algum tipo de alteração ou comprometimento, ela, consequentemente, vai alterar a função que ela exerce. E isso pode gerar alguma queixa, algum sintoma. E o contrário também, se você começa a ter uma função errada ou alterada, ela pode comprometer a estrutura. E por último, que é a lei da artéria, que hoje em dia eles começam a falar um pouco mais da lei de... que todo o tecido ele precisa ser nutrido, no caso de sangue. Só que, ao mesmo tempo, os resíduos metabólicos precisam ser retirados. Então, a gente trabalha com toda essa parte circular, né? Circulatória. Então, sim, a parte arterial, venosa e também a parte linfática, que a gente fala bastante hoje em dia, dessa circulação linfática para remover resíduos. Então, todo o tecido ele precisa ser nutrido e também precisa ser limpado. Então, toda essa parte circulatória tem que estar desobstruída ou funcionando de maneira boa para ter uma saúde daquele tecido. Então, são esses 4 princípios. Tô gostando da aula, viu? E de grátis ainda, de grátis. Tá vendo? Igual a aula do Thiago também, baita aula. Verdade, verdade. E os objetivos de forma geral na osteopatia, quais são os maiores objetivos? O objetivo seria a manutenção da saúde. Na Europa, principalmente, eles trabalham muito de forma preventiva. Então, as pessoas muitas vezes procuram o osteopata
antes que apareça algum problema ou antes que esteja alguma coisa limitante. Você tocou um ponto lá da questão, por exemplo, da pediatria. Tem hospitais na Europa, eu sei que na Itália tem um grande centro, que os bebês ao nascerem já passam em uma avaliação com osteopata, além da avaliação com pediatra. Lógico que é uma coisa que a gente não consegue imaginar muito, mas vem acontecendo. E também, quando a gente começa a divulgar essa informação da osteopatia, a gente consegue trazer pessoas que já têm essa visão preventiva. Mas o objetivo principal seria evitar que essas disfunções que a gente encontre virem lesões ou queixas. Mas é restabelecer função, basicamente, que é a base da fisioterapia também, só que a osteopatia, pelo menos, me dá uma visão muito mais abrangente nos fatores nutricionais, emocionais, a parte de disfunções de vísceras também, que a gente consegue ver relacionado a algumas dores crônicas, algumas lesões que a gente não sabe de onde vem, tendinites, bursites, alguns desgastes articulares que podem estar relacionados com outros sistemas que não o músculo esquelético. Sim, perfeito. E já já a gente vai entrar na parte da área do esporte, né, que é do que todo mundo quer ouvir, mas de uma forma bem, assim, superficial, quais são as áreas de atuação que hoje a osteopatia tem embasamento e comprovação da sua atuação? Comprovação em relação à pesquisa científica, você diz? É isso. Hoje, assim, tem bastante evidência científica na questão de problemas relacionados à coluna, principalmente lombar e cervical, mas acho que mais a lombar, por ser também, acho que, o grande público que procurava de início. Então, as questões na coluna lombar, como própria dor lombar de um modo geral, discopatias, artrose na região lombar, disfunções na região sacroiliaca. Tem também bastante estudos saindo hoje em dia, até andei procurando um pouco antes para poder falar, mas na área de gestante está tendo uma atuação bacana, questões gastrointestinais, a parte de refluxo, tanto em adulto como em crianças, a parte de constipação, tá começando a sair bastante coisa. Teve um congresso online nesse final de semana e teve um professor de uma universidade que trouxe bastante artigos que ele buscou e que eles estão produzindo nessa área digestiva. Algumas síndromes de dor miofacial também, que eles relacionam bastante com problemas relacionados à fáscia, e algumas dores crônicas relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Então, são as áreas que estão, pelo menos, crescendo em questões de pesquisa científica, e algumas limitações que costuma ter, pelo menos que a gente vê em relação às pesquisas muitas vezes, é que a gente, na osteopatia, não segue de tratamento. A gente vai seguir essas técnicas. A gente trabalha muito com a e da individualidade daquela sessão também que ele está presente. Então, às vezes, para todo mundo tendo lombar, às vezes não é, na visão da osteopatia, não seria o ideal, porque cada paciente, todos os pacientes com dor lombar não necessariamente vêm da mesma causa. Mas, em relação à quantidade de publicação, problemas relacionados à coluna são os principais, principalmente lombar, tá? Que eu tenho visto bastante. Perfeito. E agora na área do esporte, em que contexto hoje a osteopatia está inserida no esporte? Vamos pensar no esporte, a gente trabalha muito com esporte de alto nível, né? E é bacana, mas também a gente tem um atleta amador na cidade, a gente tem um atleta recreacional. De que forma que você acredita que a osteopatia está melhor inserida hoje no esporte, na fisioterapia esportiva? O ideal mesmo, digamos assim, de qual melhor maneira para a gente, seria as pessoas tendo informação até fazer um certo tipo de avaliação. Vamos puxar para quem é atleta recreacional, quem pratica com uma certa frequência, muitas vezes a pessoa tem uma demanda pequena no seu dia a dia de trabalho e passa a fazer atividade física com maior frequência. Isso vai colocar o corpo sobre maior exigência. E aí uma pessoa que não tinha dor nenhuma, às vezes começa a apresentar algum tipo de dor, e não porque o esporte em si trouxe dor, mas porque o corpo dela está sendo mais exigido. Então, qualquer tipo de disfunção ou desequilíbrio que ela tinha antes, agora pode causar algum tipo de problema.
Perfeito, E perfeito. agora pensando em pessoas que têm uma prática um pouco mais volumosa, ou até no próprio esporte de alto rendimento, tem a questão de tratar lesões, mas principalmente na própria melhora do rendimento, né? Se você tiver um corpo funcionando melhor, ele vai desempenhar melhor. Se você tem um corpo que funciona melhor, ele vai recuperar melhor também de um estímulo. Eu até tinha procurado, tem grandes nomes hoje em dia não, grandes nomes da história do esporte que fizeram tratamentos osteopáticos. Um bem notável é o Zidane, né, que foi campeão do mundo pela França em 98, e ele acredita parte da participação dele do mundo a um osteopata francês que cuidou dele, que é o mesmo osteopata que cuidou do Benzema, atacante do Real Madrid. O Steven Gerrard, também jogador do Liverpool, foi ídolo no Liverpool, também fez um trabalho com osteopata. Hoje em dia você consegue ver, às vezes, durante uma partida de tênis, no intervalo da partida, o tenista ser tratado com osteopatia. Tem alguns torneios da ATP que é obrigatória a presença de um osteopata acompanhando as partidas. Atletas brasileiros, como, Perfeito. se não me engano, Jadel Gregório, o Guga já fez trabalho com osteopatia. E tem alguns estudos voltados, que nem a gente comentou, com o sistema nervoso autônomo, que a osteopatia parece melhorar, digamos, esse balanço autonômico, o que poderia favorecer na recuperação do atleta entre um estímulo e outro, entre um treino e outro, e não só visando na lesão. O atleta, muitas vezes, né, no futebol, por exemplo, que tem muitos gestos unilaterais, aquela região pode ficar um pouco sobrecarregada e gerar repercussões. A gente pode trabalhar com essas estruturas antes que essas restrições venham a ocorrer e melhorar a recuperação dele e também o rendimento dele no treino seguinte. Perfeito, Dani, perfeito. Muito boa a tua explicação. Pegando com um gancho assim dessa visão do esporte, vamos imaginar agora um atleta que nos procura para fazer um trabalho preventivo, buscando todas aquelas avaliações que nós temos na clínica, através da parte biomecânica, de força muscular, do movimento, e que também a gente associa com a avaliação, com a visão da osteopatia. A gente gosta de fazer isso, você sabe disso. Então, vamos pensar supostamente nessa avaliação do atleta. Quais são os princípios ali que você coloca em prática inicialmente para um atleta de alto nível? O que você já coloca como prioridade, carro-chefe na sua atuação inicial ali da avaliação? Carro-chefe são alguns, na verdade. Histórico de lesões, acho fundamental. Se tem algum tipo de cirurgia, porque a gente sabe que diversos atletas, quando tem uma lesão um pouco mais significante, ela tende a gerar compensações. A gente pegou alguns casos já de cirurgias de joelho que a gente via o tanto de comprometimento que tinha no quadril dos atletas, casos de LCA que a gente teve na clínica, mas o histórico de lesões, acho fundamental. Algumas avaliações de mobilidade, principalmente de quadril, que é uma zona de anulação de cargas ali, ascendentes e descendentes, é uma zona que sofre muito, principalmente no futebol, por ser um esporte com muita torção de quadril, uma incidência alta de lesões na região púbica e sacroiliaca. E, na verdade, é uma coleta de todos os dados, desde a parte alimentar, sono, hidratação, tudo isso influencia porque são nutrientes para o corpo e se ele não está bem nutrido, ele também pode gerar algum tipo de disfunção, né? Mas acho que são os pontos principais, os testes de mobilidade, teste de palpação para ver zonas de densificação, de tecidos mais densos, esse histórico de lesão, e se o atleta apresenta alguma queixa, mas se for uma maneira preventiva, a gente associa esses dados dos testes e da coleta de informações com os testes físicos que a gente vai fazer na clínica. Perfeito, mas perfeito. Para um cara preventivo, o histórico é fundamental e a palpação de tecidos que a gente já pela atividade que ele exerce, ou a posição, se for um esporte coletivo, a gente consegue já ter uma noção do que pode estar sobrecarregado, do que pode ter um pouco mais de restrição. Pela experiência clínica, a gente já consegue direcionar um pouquinho. Perfeito. E aí, né, em cima dessa avaliação desse suposto atleta, você identificou
os achados da sua avaliação relacionados a bloqueio, a restrições, e aí a parte biomecânica, os padrões de movimento, a força muscular, os déficits musculares. E aí depois a gente senta, conversa como uma equipe, como a gente faz, e monta um trabalho para esse atleta preventivo. Então, olha, ele apresentou um déficit no quadríceps de um joelho, um membro onde ele teve uma lesão 2 anos atrás, importante, significativa, que ele ficou um ano parado, ele apresentou um bloqueio na articulação do tornozelo, em dorsiflexão, ok, tal. A gente vai correlacionando as informações e a gente monta um programa de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas elas acham que a coisa tem que ser ou 8 ou 80, ou só vai trabalhar a osteopatia, ou só vai trabalhar a fisioterapia convencional do movimento. Não. A visão é a gente associar o máximo de possíveis de coleta de dados, de informações do indivíduo como um todo, como a gente está falando, e aí a gente montar um trabalho. E pensando nesse trabalho de um atleta preventivo que quer realmente evitar qualquer tipo de lesão, que está levando mais a sério a corrida, o triatlon, que seja, e aí você coloca ali seus objetivos iniciais e monta um protocolo. Geralmente esse protocolo em cima de um ele tem qual frequência? Uma vez por semana? Eu sei que vai muito com base na sua avaliação, no que você vai encontrar. Mas, geralmente, como é um protocolo preventivo na osteopatia do esporte? Assim, protocolo seria mais uma coisa elaborada entre a gente, né? Os profissionais envolvidos com aquela pessoa ou com aquele atleta. Se ele não tem nenhuma queixa, se ele não chega pra gente para tratar alguma coisa específica, um intervalo de 1 semana, 2 semanas, varia de caso para caso. Mas baseado, por exemplo, no trabalho que a gente realiza na clínica, que a gente, além de tratar o atleta ou o indivíduo dentro da clínica, a gente passa muita orientação para casa. A gente trabalha todas as necessidades, então a parte de alongamento, mobilidade, ativação muscular, tudo isso potencializa o trabalho que foi feito com a osteopatia, por exemplo. E vice-versa. Exatamente, uma coisa ajuda a outra. Sim. Se eu trabalho algum tipo de restrição de tecido ou de articulação, corrigir essas disfunções, um trabalho de reequilíbrio muscular ou de mobilidade no dia a dia vai manter esses benefícios da osteopatia e agregar outros. Então, talvez a frequência do trabalho osteopático seja menor do que um paciente que só faça osteopatia, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Então, a gente consegue deixar um intervalo maior, mas também tendo que agregar outros serviços. Por quê? Porque realmente ele vai fazer um trabalho com a osteopatia, mas se o músculo dele estava acostumado com um tipo de movimento, ou com um padrão de movimento, uma amplitude de movimento, e agora ele foi corrigido, talvez você tenha que trabalhar esse gesto também, e trabalhar a força desse músculo também, reeducar o movimento. Sem dúvida. Talvez desenvolver uma força. Sem contar que você tem, na região que eu vou trabalhar, você tem um sinal aferente e eferente, que chega e que sai daquela região. Então, isso também pode talvez influenciar no recrutamento muscular, na força muscular. Então, você precisa trabalhar isso depois. Ou então, uma pessoa que já vem fazendo um trabalho de força, que às vezes está com algum tipo de limitação para ganhar força ou ganhar potência, às vezes também falta esse tipo de abordagem. Mas em relação à frequência, varia de pessoa para pessoa, mas se for um trabalho preventivo e feito com esses complementos ou com esse trabalho em parceria, a frequência tende a ser menor porque você está sempre agregando valores e trabalhando outras especificidades daquele atleta. Perfeito. Continuando a pensar nesse suposto paciente corredor que começou a levar bem a sério a corrida, tem metas para fazer meia maratona, maratona. Quais são os achados mais comuns nesse tipo de paciente, de atleta amador? O que você geralmente encontra na sua avaliação osteopática que você acaba colocando como objetivo ali para intervir? Olha, principalmente o pessoal que corre, eu acabo prestando bastante atenção em algumas posturas estáticas e dinâmicas, né? Apesar de ser meio controverso, postura dinâmica, mas avaliando o movimento da corrida, como é que está o arco plantar, como é que está o quadril, como é que está a região lombar. O joelho, não que eu não olhe o joelho, mas muitas vezes ele sofre as consequências de uma alteração funcional no pé,
e no quadril. Ele está no meio do caminho ali, é bem comum ele sofrer. Então eu olho muito para essas regiões, como é que está a captação podal dele e o quadril. E também, tanto parado como se possível analisar a corrida, às vezes um desvio do plano do centro de gravidade para frente. A tendência é ele começar a desviar esse centro para frente e às vezes jogar uma sobrecarga na região anterior do pé, na própria lombar. E principalmente as pessoas que são praticantes de atividade física, né, ou atletas amadores, eles tendem a ter uma vida um pouquinho mais sedentária, né? A atividade diária deles de trabalho é um pouco mais parada, então é bem comum você encontrar nessas pessoas restrições, encurtamentos musculares, bloqueios articulares por ficar muito tempo sentado, numa postura inadequada, então ele acaba se movimentando de maneira inadequada também. É uma via de mão dupla, né? Perfeito, Então, perfeito. de acordo com a ocupação dessa pessoa, de um atleta recreacional, eu faço avaliações mais específicas, mas muitas vezes eu encontro alguma alteração na região do quadril. Seja uma alteração que possa ser tratada com osteopatia, com técnicas manuais, ou alterações musculares, igual alguém até comentou aqui colocou nos comentários, a região de um glúteo fraco. O por falta de uso. doutor Vitor Pacheco é especialista em medicina regenerativa. A gente vai fazer uma live daqui 2 semaninhas sobre a atuação da medicina regenerativa com a fisioterapia no esporte. Vai ser imperdível, vai ser legal pra caramba. Bacana. Um abraço para ele que está prestigiando a gente aí. E é o que ele falou, essa região glútea, a gente acaba encontrando também algumas disfunções que podem ser disfunções tratadas com osteopatia ou a própria fraqueza ou inibição dessa musculatura por pouco uso. Se você for pensar uma pessoa que trabalha sentada 8, 10 horas por dia, já foi quase metade do dia sem utilizar essa musculatura. Você tira mais 6 horas, 7 horas de sono, você tem 1/3 do dia mais da metade do dia que ela não utiliza esse grupo muscular. E a gente sabe que o músculo você precisa usar para ele se manter ativo e forte. Perfeito. Então, quadril acho que é o principal. Então, assim, é muito bacana porque a gente está falando de aspectos articulares, aspectos musculares, e eu sou prova disso. Vários atletas que eu trabalho de futebol, que você coloca a mão, a gente sabe a importância que tem esse trabalho para que eu possa movimentar esse atleta com mais qualidade, para que eu consiga gerar um torque que eu quero gerar naquele tipo de trabalho. Então, a osteopatia, nesse sentido, é muito bacana pela facilitação que tem dos processos, principalmente para quem trabalha muito com movimento, que é o meu caso. No caso de um atleta que vai ter algum tipo de jogo importante, vamos pensar nesse suposto atleta que a gente está falando. Ele vai disputar uma maratona, ele está ansioso, e ele te chamou, você pensa em algum trabalho, existe algum trabalho de osteopatia comprovado, alguma coisa relacionada a questões emocionais, a questão de ansiedade, a questão de tensão, que ela pode atuar e que, consequentemente, gera uma... Você falou aí, tem a questão de variabilidade da frequência cardíaca, a questão do sistema nervoso, como ela pode atuar tanto no pré-competição quanto no pós como forma de recovery? Tá, bom. Em questão, assim, a parte física propriamente dito, tem a questão de você reequilibrar algumas tensões ou remover bloqueios, e o corpo ele continua o processo de restabelecimento de maneira mais fácil. Mas tem hoje em dia algumas evidências científicas que demonstram que algumas técnicas osteopáticas têm melhora na variabilidade de frequência cardíaca. Tem uma técnica que a gente chama de CV4, que é a compressão do quarto ventrículo, tem uma técnica de descompressão da região do occipital, C1 e C2, que alguns estudos apontam que essas técnicas trazem uma melhora na variabilidade de frequência cardíaca, principalmente nos aspectos parasimpáticos, que são, digamos, a parte da recuperação, da restauração e do descanso. Então, se você conseguir melhorar essa função, consequentemente, a gente imagina que essa pessoa vai ter um sono melhor, vai conseguir ficar menos ansiosa. Eu acho que a gente sabe que a ansiedade também tem uma questão psicológica que tem que poder ser trabalhada. Mas, do mesmo jeito, você também tem alguns padrões de respiração que melhoram essa função autonômica. Então, a gente também consegue trabalhar através de atuações no diafragma. Então, são os pontos que a gente consegue trabalhar, e já tem estudos mostrando que parece
ter benefício em relação ao sistema nervoso autônomo. Então seria um trabalho interessante fazer, principalmente pré-competição, jogo, prova, porque a gente sabe que muitas pessoas têm um nível de ansiedade muito alto e às vezes não dormem direito, não conseguem entrar no sono profundo, consequentemente elas não vão estar no seu 100% para exigir aquela tarefa que ela tanto se preparou, né? Bacana. E aí, assim, a gente estava falando de um atleta em caso amador ou um atleta que já leva o esporte mais a sério, mas a gente estava falando da questão preventiva, né? E aí, né, você citou alguns atletas de futebol e esses últimos 2 anos meus viajando muito para fora, com contatos com departamentos médicos de clubes aí da Ucrânia, da Rússia, da França, da Itália, da Inglaterra, eu sempre me deparo com um dos membros do departamento de fisioterapia, um osteopata. Então, a gente sempre tem uma visão, eu percebo nesses clubes que tem um osteopata, tem um readaptador, que é o que trabalha com a transição, que é fisioterapeuta também no caso, tem o fisioterapeuta biomecânico e tem aquele fisioterapeuta do movimento. Então, eles conseguem montar uma equipe e eu acredito muito nisso e quem sabe um dia eu consiga colocar em prática essa minha convicção para a fisioterapia esportiva dentro de um clube, onde você tem diferentes profissionais da fisioterapia esportiva, mas cada um com um tipo de visão que vão associar e montar uma equipe. No caso da recuperação, então muitas vezes no caso de lesões desses atletas que eu trabalho, a gente sentava, conversava e cada um dava a sua opinião com base nessa sua área de atuação. Então, no caso de uma lesão de um atleta de alto nível, uma lesão, seja articular ou seja muscular, de que forma também, a gente aí já não estamos falando de prevenção, mas como é a sua abordagem também, qual que é o seu pensamento em relação à atuação da osteopatia, de que forma pode ajudar para que aquele processo, aquele protocolo de uma lesão muscular que vai ser, não adianta, é uma lesão X, a gente sabe os processos de cicatrização e tudo mais, mas de que forma que a osteopatia pode facilitar esse processo com essa visão e também prevenir também a questão de uma recidiva. Até uma questão que dá para falar bastante, que foi o meu próprio caso. Eu tive, se eu não me engano, num período de menos de 2 anos, 3 lesões musculares no reto femoral. E por mais que eu tratava, fazia todo o período de cicatrização, analgesia, fortalecimento, trabalhava flexibilidade, repetia o exame, estava zerada a lesão, era só voltar a jogar e dar um chute mais forte que eu sentia. Então, digamos, se a pessoa, vou dar esse exemplo, tem uma lesão no reto femoral e vem tratar com a gente. Poxa, pode até ser que não tenha nenhuma origem a não ser a própria lesão muscular, um azar, digamos, que aconteceu. Mas a gente pode avaliar todas as estruturas que se relacionam com aquele reto femoral que possam deixar ele mais propenso a sofrer algum tipo de sobrecarga ou atrasar até a própria recuperação dele. Então, de onde sai a sua inervação, qual região, quais estruturas que vascularizam aquele tecido, tem inserção na região do ilíaco. Se você melhorar a mobilidade daquele ilíaco, talvez aquele quadríceps, aquele reto femoral não vai ser tão exigido, não vai ficar tão tenso na hora que esse atleta ficar em pé e tiver uma posição que normalmente ele já fica com uma pré-tensão. Se ele tiver um bloqueio desse ilíaco, ele pode ter mais tensão do que o normal. E talvez não que ele não vá se recuperar, mas pode deixar ele mais exposto na hora que ele estiver retornando ao esporte. E o principal, que a gente falou de um dos princípios da osteopatia, que é a lei da artéria, por exemplo, melhorar a nutrição desse tecido, tirando possíveis restrições ou bloqueios que estejam atrapalhando tanto a levada de sangue como a retirada de resíduos metabólicos. Então, tem todos esses aspectos que a gente pode trabalhar. Bacana. Entendeu? Pensando para a pessoa que está ouvindo, que agora a galera, eu acredito que começa a abrir a cabeça e vendo, nossa, que bacana, de que forma, que eu não sabia disso. No caso da relação visceral, da relação de órgãos a lesões musculares, articulares, quais são os maiores exemplos que você pode dar na prática da sua atuação em que existe, obviamente, a comprovação e você vem atuando dessa forma e você vem vendo esse resultado? Que tipo de exemplo você pode citar aqui até para gerar essa curiosidade nas pessoas, aí, matar essa curiosidade? Tá, tem 2 casos que eu já tratei até,
e depois tem um deles que saiu um estudo científico até com ultrassom em tempo real. Tinha um atleta que eu tratei uma época, um jogador de futebol, que ele tinha uma dor próxima à espinha ilíaca anterior superior e começou a se suspeitar de uma tendinite, e aí foram ver que mais para frente tinha uma tendinite de pessoas, tá? Só que era do lado contralateral aquele dominante. Ele era um jogador canhoto e o lado que ele sentia mais dor era o lado direito. E ele tratava, melhorava e estava patinando na evolução desse tratamento. E era bem na época que eu estava cursando o nível visceral na escola. E esse atleta, uma vez ele faltou no tratamento, e aí eu liguei para ele preocupado e ele tinha sido internado com cólica renal. E ele me contou depois que já tinha acontecido diversas vezes, ele já teve infecções. E estudando, eu conversei com o professor, e o rim, ele se desliza, ele se move de 3 a 6 centímetros durante uma incursão respiratória. Então a gente brinca que ao longo do dia tem rim que anda mais do que o próprio dono. E ele desliza justamente sobre a face do psoas. E essas infecções, essas lesões que o rim dele teve, podem ter gerado algum tipo de aderência no rim sobre essa fáscia, gerando uma tensão aumentada desse psoas. E aí o que eu comecei a trabalhar? Técnicas de mobilidade desse rim, junto com um trabalho respiratório, porque a gente sabe que toda vez que a gente faz uma inspiração, o diafragma desce, empurra as vísceras para baixo, e quando a gente solta o ar, elas retornam à posição normal. Então, se elas não tiverem essa boa mobilidade, elas podem gerar algum tipo de tensionamento, no caso desse atleta era o psoas. E aí, falando da evidência científica, além dessa relação anatômica, teve um estudo que relacionou dor lombar com baixa mobilidade do rim. Eles fizeram um ultrassom em pessoas com dor lombar e algumas apresentavam uma mobilidade do rim menor do lado onde eles referiam dor. Eles fizeram tratamento osteopático, fizeram novamente o ultrassom e viam que a mobilidade tinha voltado ao normal comparado com o outro rim. E a dor lombar tinha melhorado. Então, um caso bem interessante. O estudo foi feito com um número considerável de indivíduos. E o outro caso é uma apendicite que eu tratei, que o atleta fez a retirada do apêndice e ele não conseguia pontuar, mas eu lembro que mais ou menos 1 ano e meio depois dessa retirada do apêndice, ele apresentava muita queixa na região sacroiliaca, principalmente na hora de chutar, na hora que o ilíaco dele tinha que fazer uma rotação posterior. E a gente sabe ali que o apêndice fica muito próximo da região interna ali do osso ilíaco. Tem uma fáscia que adere toda essa borda interna do ilíaco a uma porção do intestino. E provavelmente essa retirada do apêndice, lógico que era necessário, porque ele estava com uma apendicite, mas todo corte ele vai acabar gerando um tecido cicatricial que pode ter uma aderência nas camadas mais profundas. E, pelo menos nesse atleta, a gente trabalhou essa questão da mobilidade das fáscias na região ali de onde foi retirado o apêndice, e um trabalho articular também, e ele teve melhora tanto na queixa, na região sacroiliaca, como uma sensibilidade na região da pele, ali em cima mesmo. Só ao tocar ele já pulava da maca, mas não de dor, mas de aflição. Então tem uma memória ali tecidual também de agressão, né? E foram atletas que tiveram uma melhora muito boa, e junto com um trabalho de mobilidade que foi feito posteriormente. Você respondeu. Aí que a gente conseguiu relacionar. Essa última agora, você respondeu o que eu ia perguntar, a próxima pergunta, que era essa relação da aderência cicatricial nas lesões musculoesqueléticas também, ou nas lesões articulares, né? Então, a gente tem, às vezes, atletas que passaram por cirurgias de joelho, ou cirurgias de ruptura do tendão calcâneo, né? Onde, dependendo dos procedimentos, são cirurgias que deixam realmente, né, uma zona cicatricial grande de aderência. E o quanto que essas aderências cicatriciais têm relação com disfunções, né? E não só a aderência cicatricial, mas o próprio corte cirúrgico também é
é agressivo, né? Então você não, além da questão de aderência, você tem um sinal, né, que vai do tecido para o sistema nervoso central agressivo. Então a aferência vai ser perturbada ou diferente, e o sinal que vai chegar, que é a eferência, também pode ser alterado, mudando talvez a maneira como aquela estrutura se comporta. Por isso que a gente vê, às vezes, muitos déficits proprioceptivos, não só de tornozelo, mas de um modo geral, que a pessoa, depois de uma certa lesão, uma certa abordagem cirúrgica, ou até um trauma mesmo, ela começa a ter uma alteração na noção na consciência corporal dela, ou então para alguns gestos, principalmente se reproduzem o mecanismo que ele se lesionou, ele não consegue executar de maneira adequada. Então tem essa aferência e eferência, tem essa comunicação entre o local da lesão e o sistema nervoso central, além da aderência cicatricial, né? Sensacional, E Daniel. tem bastantes estudos hoje em dia falando disso também, em relação a cicatrizes e aderência. Muito, muito. A gente sabe que não só na área do esporte, na atuação da osteopatia, mas principalmente na área pediátrica, né, na área da obstetrícia, e é maravilhoso. E assim, a gente está aqui conversando há 45 minutos e eu acredito que a gente está deixando um pouquinho desse desejo das pessoas conhecerem mais sobre a osteopatia, que é incrível. Das pessoas abrirem a cabeça também para a inserção do osteopata cada vez mais no mundo da ortopedia e do esporte. E olha, quem está falando é um cara que trabalha com a fisioterapia esportiva do movimento, da biomecânica, né, do estímulo muscular, tudo, mas sabe que eu sei o quanto é importante para o atleta de alto nível ter esses trabalhos associados, essas informações, o quanto que isso é relevante na questão preventiva, na questão de recuperação de uma lesão e também na questão de melhora do desempenho. Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Eu queria saber se as pessoas quiserem fazer perguntas agora, a gente deixar aberto para as pessoas. A gente teve algumas perguntas aqui. Deixa Então, vamos lá. Procurar, deixa eu botar meu óculos primeiro, né, Daniel? Que poxa vida. Viu? Aí, ó, agora. Aqui, Outra visão. o Gustavo perguntou sobre se a gente trabalha com nutricionista. Embora não tenha a ver com o tema da live, a gente tem parceria com o nutricionista, porque a gente acredita que um paciente, como a gente está conversando aqui sobre osteopatia, a importância de todas as informações, todos os profissionais, uma equipe realmente interdisciplinar, e a gente sabe o quanto que é importante aspectos relacionados ao sono, à nutrição, né, ao estresse, então psicólogo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente trabalha assim, viu? E assim, em relação a casos, eu acredito que todas as pessoas possam se beneficiar da intervenção de nutricionista. Inclusive, a gente vai fazer uma live daqui 2 semanas também, com a Tatiana Pimentel, nossa nutricionista, onde a gente vai falar isso, da importância da questão nutricional para diversos aspectos, recuperação, prevenção, melhora da questão do estado emocional e tudo mais, da saúde como um todo, né? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. É uma área que está crescendo bastante, né, da nutrição voltada para problemas emocionais, também para dores crônicas. Então, é uma coisa que a gente sempre questiona, né, no nosso início de atendimento, principalmente são problemas crônicos, a gente sempre aborda se a pessoa faz algum acompanhamento nutricional, e se não fizer, a gente costuma recomendar que faça, né? Exato. Porque se a gente não se alimenta bem, nosso corpo não vai funcionar bem. Não tem como a gente comer errado e achar que vai ficar tudo bem. E como a gente se preocupa bastante com o indivíduo, que a gente puder dar suporte para ele de todos os aspectos, quem tem a ganhar é o paciente, né? Perfeito. O Maçã, que sempre está me prestigiando as lives da Pierinha aqui, fisioterapeuta que faz um trabalho muito bacana em Santos, quero mandar um abraço para ele. Ele falou do Nilton Petroni, o filé que aplicava osteopatia no Santos, muitos anos atrás. É verdade. E eu imagino o quanto que de repente ele sofreu, às vezes até de preconceito, porque às vezes a gente coloca a mão num atleta e a pessoa acha que a gente está fazendo massagem, não colocando a massagem como algo, né, pejorativo, mas às vezes o desconhecimento de alguns profissionais é tão grande relacionado à osteopatia, à quiropraxia, a conceito Rolf, que as pessoas acabam achando que a gente está fazendo carinho na pessoa, né, infelizmente. E o Nilton Petroni filé é um precursor aí, um cara que fez sempre ótimos trabalhos no esporte, né, de alto rendimento. Com certeza. Até eu andei dando uma olhada, se não me engano, eu assisti há um tempo atrás, acho que faz 1 ou 2 semanas, uma live, era um fisioterapeuta, acho que do Vasco. Ele é formado em Alexandre Barbosa.
faz Isso mesmo. um ótimo trabalho no Vasco, com o E ele Márcio comentou Puglia. isso, acho que dessas abordagens viscerais, e que hoje em dia ele tem uma boa relação com os médicos, parece. E, lógico, o cara apresenta resultado, não tem como você achar ruim, né? Exato, exato. Bom, Dani, quero te agradecer aqui, porque a gente falou bastante coisa, e se a gente fosse aprofundar na osteopatia aqui, a gente vai levar 5 anos, né? 5 No próprio anos. esporte, se a gente quiser continuar, tem bastante coisa pra gente falar, né? Tem Bastante casos que a gente coisa. compartilhou no consultório, você tem bastante tempo aí de atuação, então tem muita coisa para falar. Eu tenho um pouco menos de tempo, mas também já vi bastante coisa. E, assim, o legal eu acho que é sempre coisas que vão agregar. Não é falar que um tipo de trabalho é melhor que o outro, porque a gente vê tantos profissionais qualificados que obtêm o mesmo resultado por caminhos diferentes. Eu acho que se a gente colocar o indivíduo, o nosso paciente ou o atleta em primeiro lugar, a gente vai conseguir ajudar muito no problema. Se a gente não conseguir resolver, a gente sabe indicar quem ajude. Então, o principal é isso, é focar no paciente, deixar o ego de lado para saber até onde a gente pode ir e saber que também, independente do problema que a pessoa traga para a gente, é sempre um trabalho multidisciplinar, porque dificilmente a pessoa tem um problema só, ou então tem outros profissionais que a gente pode chamar para trabalhar com a gente, para potencializar o efeito daquilo que a gente está tentando fazer, que é o que a gente Falou já faz há tudo. algum tempinho. Falou tudo, Daniel. É isso mesmo. Deixar a vaidade de lado, trabalhar em equipe, associar diferentes visões, sempre colocando o paciente em primeiro lugar. Então, esse é uma missão da Pierin Fisioterapia, agora fazendo o merchan para a clínica, mas isso graças a profissionais que têm humildade em compartilhar conhecimento, que colocam realmente o paciente em primeiro lugar. Então, vocês estão de parabéns, porque eu sempre chego na clínica e vejo vocês conversando sobre o paciente de alguém, e isso mostra a cabeça aberta, isso mostra a vaidade de lado, isso mostra todo mundo querendo crescer, né? Por isso que hoje a equipe faz um trabalho de excelência, né? Com certeza, e todo mundo preocupado com o paciente, né? Já teve troca ali de informações que acontece quase todo dia. E você citou para a Priscila, que está fazendo a formação em osteopatia, né? Que já é uma baita de uma fisioterapeuta, está agregando mais conhecimento, e ela já, num certo grau da osteopatia já, ela eventualmente me pede ajuda com algum paciente, que ela ache que talvez eu consiga agregar um pouco mais. E o contrário também, eu acho que essa troca entre os profissionais é muito importante, tanto para o próprio profissional crescer, né, para a gente agregar valores para a gente, e também, no final das contas, para o paciente. Né? Eu acho que ele consegue enxergar isso da gente. A gente está preocupado com que ele melhore, e não na nossa visão. Né? E sim, ele tem que melhorar, independente de quem vai ajudar ele a melhorar, de como. Acho que esse é o nosso papel. Perfeito, Dani. Muito legal. Parabéns pelas palavras. Parabéns pela live, pela entrevista aqui que você me deu sobre osteopatia, sobre essa aula aqui gratuita. E vai ficar gravada no canal do YouTube da Pierin Fisioterapia, como as outras lives. Vai ficar gravado no Spotify também da Pierin Fisioterapia, num podcast. Bacana. E essa é uma forma das pessoas quererem conhecer um pouquinho sobre osteopatia, atuação de uma forma geral e específica no esporte também. E quem tiver dúvidas, quiser mandar depois para nós, para nosso direct, mensagens, para fazermos outra live mais específica, fiquem à vontade. Vai ser um prazer meu e do Daniel, né? Com certeza, pode mandar direct, pode mandar WhatsApp, quem quiser também, eu comentei se tem alguns estudos, né, se tiver dúvida ou tiver interesse também, eu posso passar por e-mail também, sem problema algum. Conhecimento tem que ser compartilhado, senão não vale nada. Então, estou aberto para tirar dúvidas, para ajudar com o que precisar. Já sabe onde encontrar a gente. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo, Eu que agradeço pela pelo convite, presença. Muito Galera, bom poder conversar sobre assuntos que a gente gosta, né? Dá para ficar o dia inteiro. Fica fácil. Galera, obrigado aí por vocês prestigiarem a live. Espero que tenham gostado desse assunto que é diferente, que é novo para muitos e que realmente vocês possam, quem estiver nesse mundo acadêmico ou for um profissional fisioterapeuta, também conhecer um pouquinho mais sobre a osteopatia. Um grande abraço, uma boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço, Dani. Um abraço, Tom. Até mais. Até mais.